Oi, eu quero te contar um pouco hoje sobre a minha história, como eu me tornei médica, por que que eu faço o que eu faço. E o carnaval me lembra muitos motivos que me trouxeram até aqui. E sabe por quê? Porque no carnaval eu me focava muito em estudar. E eu vou te contar um pouco sobre isso. Eu sou Ana Carolina, sou ginecologista e obstetra, formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, onde também eu concluí a residência médica no ano de 2009. E agora eu moro no Vale do Paraíba. Desde então, de 2009, eu vim morar nessa região em busca de um mercado mais próximo de atualizações, de crescimento, em busca de aprendizado. E o estado de São Paulo sempre foi um foco para mim em termos de acesso e de conhecimento. O que eu quero te contar aqui agora para vocês é alguma coisa que eu nunca contei para ninguém, mas que pode ajudar muitas pessoas. Então chegou a hora de eu contar. Eu venho de uma família muito simples. A minha mãe era tecelã, saía por volta de 6 da tarde, chegava às 5, 4 horas da manhã, e ela trabalhava fazendo algodão para tecer malhas. Meu pai tinha um bar pequeno montado na garagem, eu nunca tive condição nenhuma. Desde a minha infância, eu sempre estudei em escolas públicas. Então eu estudei o meu primário, o meu ensino fundamental em escola pública e eu adorava, era uma exemplar aluna. A partir da segunda série, eu me lembro como hoje, é bem claro, bem como se fosse um filme na minha mente. Eu pintando o corpo humano. E eu me lembro exatamente do coração. Eu estava colorindo de vermelho, um vermelho tão vivo quanto o sangue. E hoje, para mim, essa imagem é tão forte e viva que eu não sei como criança de segunda série consegue lembrar com tantos detalhes, mas eu me lembro de eu ficar pintando o coração de vermelho. E isso me remeteu a uma predisposição a gostar muito de ciências desde a segunda série. Eu me lembro que a minha escola, que era estadual a princípio, ela tinha muitas greves. E essas greves, elas tinham que ser repostas justamente no período das férias. Durante o período da greve, meu pai era sempre focado em me ensinar as matérias. E no período que eu tinha que repor, pouca gente da minha sala ia na aula, mas eu tinha um amor por aquilo, gente. Eu tinha uma vontade tão grande de estar ali, que para mim era uma alegria fazer reposição. Muitas vezes eu ficava sozinha com a professora, sozinha estudando, e eu achava aquilo o máximo, porque simplesmente era uma aula particular para mim. E eu amava. Só que eu tinha uma predisposição muito grande pelas ciências. Eu fui descobrindo e fortalecendo esse lado das biológicas no ensino do ginásio também, que eu fiz numa escola municipal que era perto de casa. E eu me lembro que eu tinha uma facilidade muito grande para química, física, biologia, e eu amava essas matérias. E foi por perto da oitava série que eu achei que eu tinha que ser dentista. Para mim, eu seria dentista porque é o que mais se aproximava de saúde para mim. Porque eu ia muito ao dentista, eu tinha muitas cáries. Não sei se o cuidado, se a informação chegava muito pouco naquela época. E o dentista era o profissional de saúde que mais estava perto de mim. Apesar de que eu tinha um pediatra também, e 12 vezes no ano eu ia tomar uma benzetacil por dor de garganta com esse pediatra. Mas na minha cabeça, até a oitava série, eu seria dentista. A partir de então, eu comecei na oitava série a buscar mais conhecimento. E tinha um programa na TV Cultura que chamava Vestibulando. Esse programa, gente, eu pegava na TV em casa com uma antena simples, eu não sei como é que é o nome, se é analógica, aquelas antenas antigas que ficava até com um pedaço de palha de aço para pegar melhor. Gente, eu era fissurada nesse programa. Eu amava assistir esse programa.
E nesse programa eu aprendi muita coisa interessante. Quem for da minha época, às vezes se lembra do vestibulando. Mas o meu pai, ele tinha estudado numa escola particular quando ele era adolescente. E essa escola, ela ofertava para os alunos que já estivessem estudados lá e que quisessem colocar seus filhos uma pequena bolsa. E a minha mãe falou, não, eu vou focar, eu vou tentar colocar minha filha nessa escola. Só que tinha um problema, essa escola tinha uma seleção. E para eu passar nessa seleção, eu tinha que ser entrevistada pelo dono da escola. E eu fui com a cara e com a coragem, com o meu conhecimento de escola pública, de escola municipal, para ingressar no primeiro colegial na época. Eu não queria fazer nada de que a escola pública me oferecia, que era a parte de pedagogia, curso de contabilidade. E eu queria fazer a área de saúde, então eu tinha que me mudar da escola municipal naquele momento. E eu me lembro exatamente o dia que eu fui ser entrevistada, gente. É engraçado isso, como certas coisas ficam na memória da gente. E no dia da entrevista tinha uma menina chamada Tânia, que hoje também é ginecologista. E essa menina, ela estava do meu lado, ela também tinha vindo de uma escola municipal, com grande diferencial. Ela tinha uma família mais estruturada, o pai dela era engenheiro, ela se vestia muito bem, com uma educação muito diferenciada. E ela foi na minha frente, passou pela entrevista. Quando ela saiu, me deu medo, porque ela se sentiu tão confiante. Eu achei que naquele momento era uma competição, que apenas uma ia passar. Eu fui ser entrevistada. Quando eu cheguei numa salinha, era uma salinha bem pequena, tinha um senhor bem carrancudo, sentado do outro lado da mesa, com óculos fundo de garrafa. Uma prateleira do lado tinha uma grande águia. Eu me lembro dessa águia. E esse senhor começou a me perguntar algumas coisas sobre português, matemática. E em determinado momento ele me perguntou o que a minha mãe fazia. Eu expliquei que ela era uma tecelã e trabalhava numa fábrica de têxtil. Gente, quando eu falei essa palavra, ele me olhou diferente. Eu acho que na cabeça dele, ele jamais ia pensar que uma menina simples, que tinha uma família, que vinha de uma família tão humilde, tinha um vocabulário, uma certa estrutura para se colocar. E ele voltou para mim e falou assim, olha, eu me surpreendi com você. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando você falou a palavra têxtil, que todo mundo pronuncia errado, textil. E aquilo me marcou. E eu fui aprovada, mesmo sem saber como eu ia conseguir estudar ali. Esse diretor, ele me deu uma bolsa. Ele me deu uma bolsa de 50%. Já era uma escola das mais em conta que tinha no mercado para escolas particulares. E a minha mãe conseguia pagar aquele outro valor residual com o meu pai. E eu fui fazer meu primeiro colegial. Era uma escola que para mim era um castelo, gente. Quando eu entrei, eu lembro que o sinal não era sino, era música que tocava. E estava tocando a primeira vez, era Guns N' Roses. E eu olhei aquele pessoal entrando, todo mundo bonito, de uniforme, que o pai e a mãe levavam no carro, e eu vendo a pé, andando mais ou menos uns 3, 4 quilômetros a pé, suada, de uniforme, mas suada. Aquilo me deu uma garra, porque eu sabia que eu ia conseguir ser uma aluna excelente, como eu sempre tinha sido até então, mesmo que todo mundo tivesse muito mais privilégio que eu. Eu tinha certeza disso, isso nascia de mim. Eu não sei nem te falar, nem te explicar como, mas eu tinha certeza disso. E já no primeiro colegial, eu encontrei um professor que dava aula de biologia, química e física, que eram as grandes áreas para quem queria passar no vestibular de medicina, que ele fazia o 2º ano de medicina na época. Meu querido e amado professor Denilson. Ele era um menino esguio, simples.
E ele por toda a vida tinha estudado naquele colégio, porque ele morava em frente ao colégio. E aquele casal de diretores, eles acolheram aquele professor desde criancinha e formaram aquele menino. E esse menino simples, que não tinha nada, ele conseguiu se ingressar na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E ele estava no 2º ano. E o contato que eu tive com esse professor, gente, me abriu a cabeça, porque eu vi que medicina era uma coisa que eu amava, que era o que eu queria ser, que era cuidar do corpo como inteiro, que era cuidar da saúde de verdade, por completa. Não que odonto não fizesse isso, mas era muito limitado porque eu pensava que eu podia fazer. E eu me apaixonei pela medicina, tendo como base esse professor. E como ídolo também, porque ele veio do nada e ele tinha conseguido entrar numa faculdade exemplar, que só quem era muito rico entrava lá. Mas eu tinha medo, eu tive muito medo de não conseguir entrar ali naquela faculdade, que a maioria era de alunos bem formados, que tiveram uma formação básica desde o começo em escolas particulares, com uma qualidade boa, que vinham de uma família de gente que podia suprir as necessidades básicas deles, e eu não era assim. Eu tinha que ir a pé para a escola, eu tinha que ir de bicicleta, eu chegava suada, cansada, mas eu tinha uma garra e um amor imenso por aquela escola. E essa escola, ela me trouxe o que eu tenho hoje, que é a formação humanística. Essa escola, ela era uma escola católica, e era uma escola que esses diretores, eles tinham um carinho muito imenso. Já no 1º ano, eles perceberam que eu tinha dificuldade para manter pagando as mensalidades. E eles me ajudaram a conseguir uma bolsa integral pela prefeitura e também pelo Rotary. Eu estudei ali. E nesses 3 anos de colegial, eu me empenhava para ser uma das melhores alunas. E eu era, porque eu fazia com muito amor. E eu, em todo o período do carnaval, gente, e é por isso que eu quis te contar isso agora, eu ficava em casa, estudando, porque era naquele momento que eu pensava, todo mundo tá brincando, tá se divertindo, tá passeando, e é o momento de eu recuperar, de eu ganhar mais conhecimento, coisa que eu não tive tão forte lá atrás. Eu adorava, eu lembro que eu fazia pilhas e pilhas de livros, de física principalmente, resolvendo um monte de exercícios e lendo livros, e aquilo para mim era como se fosse uma motivação. O carnaval para mim era o período que todo mundo se esquecia de estudar, mas que eu tinha a oportunidade de ficar ali, de vencer, de aprender um pouco a mais, de me superar um pouco a mais. E é agora nessa época eu me lembro claramente como isso para mim era forte. Vendo que eu podia estar descansando, passeando com a família ou fazendo outra coisa qualquer. Não, eu estava estudando. Eu corria atrás como louca de aprender mais e mais e mais. E não foi fácil para que eu entrasse na faculdade de medicina. Mas aquele casal, que é o professor Murilo e a dona Terezinha, que hoje são falecidos, mas que deixaram um legado imenso na minha memória e na memória de muitas pessoas, que é o crescimento, o desenvolvimento da gente enquanto humano. E quando eu me lembro que a minha oportunidade de tudo que eu sou agora veio deles, eu tenho uma gratidão imensa, é imensa, porque eles se foram. Eu não posso partilhar hoje da minha alegria de ser uma profissional que eu sou, de ter o sucesso, a alegria de transmitir meu conhecimento, de passar meus valores também, os valores que eu aprendi com eles. Eles não puderam compartilhar isso comigo, mas eu tenho certeza que aquela família, que os filhos deles, eles são muito abençoados, porque eles foram gratificados com um casal de pais excelentes, que são muito humanizados e que acolhem as pessoas. Essa escola ainda existe lá em Uberaba.
Eu me lembro que eu não passei de primeira vez, era um vestibular extremamente concorrido da VUNESP. Mais uma vez eu fui tentar numa grande escola, que era a que mais aprovava em medicina, uma bolsa para que eu fizesse o cursinho deles. Só que nessa época eu trabalhava no IBGE. E quando eu cheguei para o diretor, que eu tinha sido aprovada na prova, em segundo lugar, tinha mais de 100 pessoas, e falei para ele que eu trabalhava no IBGE, ele falou para mim assim: você nunca vai passar em medicina, minha filha. Procura fazer outra coisa. Você não tem tempo para estudar. Não é fácil do jeito que você pensa. Aquilo mexeu com o meu orgulho. Eu sabia quem eu era. Eu sabia que eu podia fazer mais. E foi nesse ano que eu passei. E foi neste ano também que ele divulgou meu nome como aprovada na lista dele, da escola dele, como se eu tivesse feito cursinho com eles de um ano. Eu não fiz. O cursinho que eu fiz foi o que eu estudava sozinha, atrás de uma mesa, durante os intervalos, no IBGE de Uberaba, no censo de 2000, desenhando o mapa da cidade. Gente, minha trajetória foi bem difícil. Eu não vou contar pormenores aqui, mas eu espero que eu possa ter incentivado muita gente. E incentivado, sabe o quê? A ter gratidão pelas coisas que vocês têm, a ter amor. Incentivado a você a nunca desistir de um sonho. E hoje eu faço o que eu faço porque eu tenho uma intensa gratidão por aqueles que me ajudaram, amor por aquilo que eu faço, que eu sofri tanto para conseguir. Eu faço porque eu quero levar conhecimento. Durante toda a minha faculdade, depois eu faço um outro vídeo, eu fui professora. Eu fui professora nessa escola onde eles me formaram de graça. Eu explicava e dava aulas de biologia, física para os meninos e química. E eles abriram a porta, assim como abriram também para o meu professor, que era o Denilson. Que grande pessoa que era aquele menino. E ele que me incentivou a ser médica e viver o meu grande sonho. O mais importante de tudo, gente, é a gente acreditar, é sonhar, é correr atrás e saber o que você quer de verdade. Então, quando eu tiro uma criança, quando eu faço um parto, eu faço aquilo com tanto amor e com tanta gratidão que só quem reconhece a minha história vai saber a minha verdade. Eu me formei com muita dificuldade. Eu fiz tudo desde o princípio com muita intensidade para que eu fosse a melhor. E lógico que se eu não sou a melhor sobre o ponto de vista de muitas pessoas, eu tento ser o melhor sempre para mim, porque a concorrência é minha interior. E por isso que eu sempre quero ajudar pessoas, que ninguém sai do meu consultório sem orientação, sem informação, sem conhecimento, porque eu acho que agregar valor em conhecimento é o que move, que modifica e que orienta de verdade. Eu espero poder ter te ajudado. É com muita gratidão que eu fiz esse vídeo. E eu deixo aqui um carinho imenso pela escola Nossa Senhora das Graças, em Uberaba, que é o local que me acolheu e me ajudou a me tornar o que eu sou hoje. Um beijo para vocês, gente.